Retomando então aqui o nosso estudo do livro Nosso Lar, livro de autoria espiritual de André Luiz, psicografia através de Chico Xavier. Nós estamos então no capítulo 34, com os recém-chegados do umbral, capítulo 35, Encontro Singular, e talvez o capítulo 36, Sonho, dependendo aqui do andar do nosso estudo. Nós paramos no capítulo 33, curiosas observações. André Luiz aqui faz, então, de fato, algumas observações no momento em que ele se encontrava observando toda a movimentação externa ali de Nosso Lar. Ele se encontrava ali próximo de dos portões das câmaras de retificação, e aí então ele observava a floresta que ele se encontrava, o bosque que ele se encontrava, e aí então ele começou a ter algumas reflexões sobre sua família, Zélia, sua esposa, e também os filhos, e principalmente ele deixou uma observação importante, que muitas vezes existe um cuidado muito grande com a família, sem semear no coração dos familiares aquele sentimento mais profundo, de amor verdadeiro, e aí então muitos familiares vão embora, e aí simplesmente deixam saudade da convivência sem necessariamente algo mais profundo. Depois ele também observava, e com certo espanto, ele via dois grandes vultos se movimentando pelo espaço, que se pendiam ali por filamentos estranhos, e à cabeça escapava um longo fio de singulares proporções. Ele então, com esse espanto, perguntou a Narcisa do que se tratava, e ele então comentou que eram espíritos encarnados que traziam esses fios ligados ainda ao corpo físico, e ela comentou então que somente espíritos de uma alta envergadura moral teria condições de visitar Nosso Lar nesse processo de desdobramento. Faltava ali 40 minutos, já eram 40 minutos depois da meia-noite, e aí, então eles ficavam ali atentos ao portão, esperando a chegada da caravana dos samaritanos. Falava então sobre, após serem avistados, falava sobre o transporte daqueles espíritos, e aí então a presença de animais, cães, que auxiliavam nas regiões obscuras do umbral. Falava também sobre as aves, que se alimentavam daquelas criações mentais, e André Luiz perguntando se o aeróbus não seria uma possibilidade de uso, e aí então Narcisa lembrou sobre a densidade em que esses veículos se locomoviam, fazendo uma comparação entre o avião e o submarino. O avião se desloca num ambiente mais sutil e o submarino num ambiente mais denso, então que seria necessário algo especial para aquele local. E aí, então eles utilizavam essas diligências. No capítulo 34, então, com a chegada dessa caravana lá na colônia, André Luiz então inicia aqui para nós esse capítulo, com os recém-chegados do umbral. Tic-tac, bom dia. Estacaram as matilhas de cães ao nosso lado, conduzidas por trabalhadores de pulso firme. Daí a minutos estávamos todos enfrentando os enormes corredores de ingresso às câmaras de retificação. Servidores movimentavam-se apressados. Alguns doentes eram levados ao interior sob o amparo forte. Não somente Narcisa, Salúcio e outros companheiros se lançavam à lide, cheios de amor fraternal, mas também os samaritanos mobilizavam todas as energias num afã de socorrer. Alguns enfermos portavam-se com humildade e resignação. Outros, todavia, reclamavam em altas vozes. Atacando igualmente o serviço, notei que uma velhota procurava descer do último carro com muita dificuldade. Observando-me perto, exclamou espantada: "Tenha piedade, meu filho. Ajude-me por amor de Deus." Aproximei-me com interesse. "Cruz credo", continuou benzendo-se. "Graça à providência divina, afastei-me do purgatório. Ah, que malditos demônios lá me torturavam! Que inferno! Mas os anjos do Senhor sempre chegaram."
Ajudei a descer, tomado de extrema curiosidade. Pela primeira vez ouvia referências ao inferno e ao purgatório, partidas de uma boca que me parecia calma e ajuizada. Talvez obedecendo mais à malícia que me era peculiar, interroguei. Vem assim de tão longe? Embaixador, bom dia. Falando desse modo, afetei ares de profundo interesse fraternal, como costumava fazer na terra, olvidando por completo, naquele instante, as sábias recomendações da mãe de Lísias. A pobre criatura, percebendo meu interesse, começou a explicar-se. De grande distância. Fui na terra, meu filho, mulher de muitos bons costumes. Fiz muita caridade, rezei incessantemente, como sincera devota. Mas quem pode com as artes de Satanás? Ao sair do mundo, vi-me cercada de seres monstruosos, que me arrebataram em verdadeiro torvelinho. A princípio implorei a proteção dos arcanjos celestes. Os espíritos diabólicos, entretanto, conservaram-me enclausurada, mas eu não perdi a esperança de ser libertada, e de um momento para outro, porque deixei uns dinheiros para a celebração das missas mensais por meu descanso. Atendendo ao impulso vicioso de perseguir assuntos que nada tinham a ver comigo, insisti. Como são interessantes suas observações. Mas não procurou saber as razões de sua demora naquelas paragens? Absolutamente não, respondeu, persignando-se. Como lhe disse, enquanto estive na terra, fiz o possível por ser uma boa religiosa. Sabe o Senhor que ninguém está livre de pecar. Meus escravos procuravam rixas e contendas, e embora a fortuna me proporcionasse vida calma, de quando em quando era necessário aplicar disciplinas. Os leitores eram excessivamente escrupulosos, e eu não podia hesitar nas ordens de cada dia. Aqui os feitores, né, tem um erro de grafia aqui. Então os feitores eram excessivamente escrupulosos, e eu não podia hesitar nas ordens de cada dia. Não raro algum negro morria no tronco para escarmento geral. Outras vezes era obrigado a vender as mães cativas, separando-as dos filhos por questões de harmonia doméstica. Nessas ocasiões, sentia morder-me a consciência, mas confessava-me todos os meses, quando o padre Amâncio visitava a fazenda e depois da comunhão estava livre dessas faltas veniais, porque recebendo a absolvição no confessionário e ingerindo a sagrada partícula, estava novamente em dia com todos os meus deveres para com o mundo e com Deus. Bom dia, André. Aqui é uma passagem extremamente curiosa, né? Porque mostra que muitas vezes, durante a nossa vida aqui no mundo terreno, nós acabamos nos afinizando com as tradições, com os hábitos, né, da sociedade naquele momento. Então, assim como nesse caso da escravidão, havia pessoas ali que simplesmente aceitavam a escravidão como algo natural, porque era algo tradicional, sem se dar conta das questões morais. Da mesma forma, no passado, nós tínhamos aquele preconceito com as mulheres, da mesma forma que no presente nós temos, por exemplo, o hábito de nos alimentarmos de carne, então matar animais para nós é algo normal, sem nos darmos conta, né, do ato em si e do comprometimento que nós acabamos assumindo em virtude desse comportamento. Então, guerras no passado, as punições, os castigos, os preconceitos, o sectarismo, todos esses comportamentos que fazem parte, muitas vezes, de uma sociedade, nós nos afinizamos com ele porque não encontramos erros por ser algo natural. Nesse caso, nós encontramos, então, uma senhora, nós estamos falando aqui por volta de 1940, né? E, portanto, nós estamos ali aproximadamente 50 anos da abolição da escravatura. Então, há 50 anos, a ideia da escravidão era normal para uma grande parte da sociedade. É claro que o movimento abolicionista, né, ali por volta na década de 1880, né, a abolição foi em 1888, mas desde 1830
essa ideia da abolição já era algo que começava então a ficar muito presente na sociedade brasileira. Mas demorou muito tempo, dá para a gente perceber que 50 anos, meio século, nós continuávamos vivendo de uma forma muito natural. Quem falou sobre isso foi Charles Darwin, né, quando ele fez aqui viagens pelo mundo todo, né, passou pelo Brasil, passou pelo Rio de Janeiro, e um dos registros que ele tinha no seu diário de viagens era exatamente a aberração da escravidão aqui no Brasil. E isso lá exatamente no momento em que Kardec, em 1857, publicava o Livro dos Espíritos. O Brasil era um país escravagista. Então a sociedade tratava isso com naturalidade. E basta lembrar também que os registros que nós temos da escravidão ficaram muito bem retratados, né, nas novelas. Pegar, por exemplo, Sim a Moça, a novela... Qual a novela? Sim a Moça e Escravizaura, né? São duas novelas que marcaram a teledramaturgia brasileira e retrataram uma realidade aqui no Brasil, mostrando aquele confronto entre os escravagistas e entre os abolicionistas, né? Pois é, Miriam, né? Daquela sua época. Então, o que nós vemos aqui nesse caso era uma mulher que era religiosa, que era devota, e isso era sincero para ela, da forma como ela descreve, mas ela via naquele comportamento natural da sociedade daquela época a escravidão como algo que fazia parte do seu dia a dia. Separar famílias, castigar um escravo, matar uma pessoa, não diretamente, mas através de suas ordens, muitas vezes herdando da família. Na novela, principalmente nas novelas, né, retratavam aquelas crianças que brincavam com os filhos de escravos, tratando-os como animais de estimação. E eles então cresciam com aquela ideia de que eles eram então os senhores e os escravos eram ali, né, os seus objetos. Então, o que nós percebemos aqui na mente dessa senhora é que para ela era algo normal. Mas aí então veio, depois da desencarnação, exatamente encontrar-se com aquilo que ela mesma provocou. Aquela visão dos monstros, né, que nós poderemos entender depois, que poderiam se tratar, por exemplo, de escravos que desencarnaram, ou como lembra Dona Ivone do Amaral Pereira, num dos livros que nós lemos, né, que ela falava sobre isso no livro, não lembro se era Devassando do Invisível ou Recordações da Mediunidade, acho que era Recordações. Que ela falava, por exemplo, que ela tinha visão de espíritos que foram escravos, que estavam ali presentes demonstrando a ela gratidão por ela ajudar pessoas que tinham afinidade com esses espíritos que estavam encarnados na posição de pessoas com necessidades, né, de pessoas que ela ajudava com comida, que levava para casa, e ela então angariava essa gratidão desses espíritos. Então, na verdade, nós temos então esses espíritos perseguidores, muitas vezes vêm cobrar, né, cobrar a justiça ou fazer a justiça com as próprias mãos por aquilo que aconteceu com os espíritos que estavam encarnados, que eram então familiares, amigos, enfim, espíritos ali que eram afetos. O Tic Tac lembrou, né, da mesma forma que para muitos essa aberração jurídica hoje no Brasil é normal, né? Na verdade é uma sociedade em desenvolvimento, né? É natural que nós observemos tudo isso que acontece hoje no nosso mundo, das guerras, dessas questões particulares de perseguições, como por exemplo acontece com refugiados que nós encontramos hoje. Então, na nossa visão, isso aparentemente é natural, mas nós temos as consequências. O fato de nós nos iludirmos com essa naturalidade não tira de nós a responsabilidade pelas consequências. Então, ou seja, nós temos ainda muito a desenvolver, mas vamos aprendendo exatamente por causa dessas dores que nós mesmos vamos provocando. O dia que nós entrarmos em sintonia com as leis divinas, né, que principalmente são sustentadas pela essa lei de amor universal, aí então nós naturalmente sairemos desse ciclo de dor e de tanto sofrimento, né? Será que vamos aprender algo com essas mazelas? Não tenhamos dúvida nenhuma. O espírito que não aprende com o próprio sofrimento, ele vai intensificando cada vez mais a dor até chegar o momento, como a gente sempre lembra, né? Chegarmos no fundo do poço. Chegando no fundo do poço, nós encontraremos então ali aquele momento de implorar pela ajuda, né? Sábios são aqueles que percebem logo no início que se encontram no caminho equivocado. Mas aqueles que resistirem, não tenhamos dúvida que aprenderão através daquele arrastamento, né?
Então, natural que seja assim. Então, o que nós vimos aqui é essa vivência religiosa. Lembrando que no passado nós tínhamos, né, a própria igreja tinha seus escravos, a própria igreja procurava catequizar essas almas, né, ou muitas vezes nem consideravam que os escravos tinham essas almas. E aí então o pensamento vai mudando com o passar do tempo. A própria Inquisição, chegamos a falar sobre isso quando estudamos, né, o livro... Ai, sempre me esqueço o nome desse bendito livro de Dona Ivone. Aquele livro que fala daquela perseguição dos judeus. O livro Dramas da Obsessão, lembrei agora. No Dramas da Obsessão, nós tínhamos ali, nós falamos um pouquinho sobre Inquisição. Eu até trouxe para vocês aqui um documentário produzido pelo The History Channel, que fala para nós, né, sobre como começou a Inquisição, né, a Inquisição espanhola, principalmente, que foi a mais cruel desse comportamento da igreja. E ali mostrava, né, que nós tínhamos muitos sacerdotes que faziam parte desse tribunal, o Tribunal do Santo Ofício, que agiam realmente com fé naquilo que a igreja trabalhava. Não era a intenção dele fazer o mal para as pessoas, mas é fazer com que a ideia que a instituição trouxe para ele, que ele faria isso com naturalidade, que ele deveria cumprir simplesmente a sua missão. Ao estudarmos também a ideia do ódio, nós tínhamos também ali aquele caso, né, de um oficial nazista que era chefe de um campo de concentração e ele cumpria a sua tarefa, como foi uma atribuição que ele recebeu, de administrar aquele campo, e cada vez que ele cumpria a sua rotina diária, ele voltava para casa, se envolvia com sua família, brincava com os seus filhos, e no dia seguinte ele cumpria ali o seu trabalho, como se ele estivesse indo para o escritório. Mas na verdade ele administrava um campo de concentração. E ele não se sentia culpado por isso, né? Quando houve ali então o final da guerra e todos aqueles foram levados, né, para aquele tribunal que faria ali o julgamento deles, né, por exemplo, o Tribunal de Nuremberg, que faria o julgamento, né, dos criminosos de guerra, ele falava assim, mas eu não fiz nada mais do que aquilo que me atribuíram. Até por uma questão de medo, ele dizia, se eu não cumprisse aquilo que eu tinha que fazer, eu poderia ser punido. Então, meu trabalho era administrar aquilo que matavam as pessoas. Então, eu fazia isso. Então, nesse caso, nós temos aqui uma mulher que era escravagista, mas também era profundamente religiosa, mas ela não conseguia aplicar na sua vida os ensinamentos que eram trazidos pela sua fé, ou pela filosofia que ela abraçava. Diz aqui para nós, então, a essa altura, escandalizado com a exposição, comecei a doutrinar. Minha irmã, essa razão de paz espiritual era falsa. Os escravos eram igualmente nossos irmãos. Perante o Pai Eterno, os filhinhos dos servos são iguais aos dos senhores. Ouvindo-me, ela bateu o pé autoritariamente e falou irritada. Isso é que não. Escravo é escravo. Se assim não fora, a religião não nos ensinaria o contrário. Pois se havia cativos em casa de bispos, quanto mais em nossas fazendas. Quem haveria de plantar a terra senão eles? E creia que sempre lhes concedi minhas senzalas com verdadeira honra. Em minha fazenda nunca vieram ao terreiro das visitas, senão para cumprir minhas ordens. Padre Amâncio, nosso virtuoso sacerdote, disse-me na confissão que os africanos são os piores entes do mundo, nascidos exclusivamente para servirem a Deus no cativeiro. Pensa então que me poderia encher de escrúpulos no trato com essa espécie de criaturas? Não tenha dúvida, os escravos são seres perversos, filhos de Satã. Chego a admirar-me da paciência com que tolerei essa gente na terra, e devo declarar que saí quase inesperadamente do corpo, por me haver chocado a determinação da princesa, libertando esses bandidos. Decorreram muitos anos, mas lembro-me perfeitamente. Achava-me adoentada havia muitos dias, e quando o padre Amâncio trouxe a nova da cidade, piorei de súbito. Como poderíamos ficar no mundo vendo esses criminosos em liberdade? Certo, eles desejariam escravizar-nos por sua vez e a servir a gente dessa laia. Não seria melhor morrer? Recordo-me que confessei com dificuldade, recebi as palavras de conforto do nosso sacerdote, mas parece que os demônios são também africanos e viviam à espreita,
sendo eu obrigada a sofrer-lhes a presença até hoje. E quando veio? Perguntei. Em maio de 1888. Experimentei estranha sensação de espanto. A interlocutora fixou o olhar embaciado no horizonte e falou: é possível que meus sobrinhos tenham esquecido de pagar as missas. Entretanto, deixei à disposição em testamento. Ia responder, convocando-lhe os raciocínios à zona superior, fornecendo-lhe ideias novas para a fraternidade e a fé, mas Narcisa aproximou-se e disse-me bondosa: André, meu amigo, você esqueceu que estamos providenciando alívio a doentes e perturbados? Que proveito lhe advém de semelhantes informações? Os dementes falam de maneira incessante, e quem os ouve, gastando interesse espiritual, não pode estar menos louco. Aqui no caso, André Luiz acabou se envolvendo nesse debate. Bom dia, Elcio. Se envolvendo nesse debate, e acabou então se esquecendo do principal compromisso. E quantas e quantas vezes nós desperdiçamos o nosso tempo em debates improdutivos, seja na área religiosa, cultural, esportiva, filosófica, política, social, não importa qual seja, e a pergunta é: o que nós vamos ganhar com essa discussão, a não ser alimentar o nosso orgulho, o nosso amor próprio? Porque eu ganhei aquele debate, porque os meus argumentos venceram o argumento do outro. E enquanto isso a vida vai passando, nós com tantas responsabilidades, com tanta coisa para fazer, nós simplesmente desperdiçamos o nosso tempo. Tic-Tac colocou lá em cima, o sacerdote entra no sistema por sua própria vontade e, consequentemente, responsabilidade. Sim, nesse caso, mas a gente lembra sempre que, muitas vezes, é uma crença. Ele tem a crença, a convicção numa determinada ideia que ele aprendeu. Ele pode ter afinidade, o fato, que nós temos ali os atenuantes e os agravantes. A ignorância dele pode ser um atenuante, porque no momento em que ele se esclarece, ele pode reverter essa força que ele tinha, por exemplo, no caso de Paulo de Tarso. Esse é um exemplo bastante claro que nós tínhamos. Antes um perseguidor e depois um divulgador. Simplesmente porque mudamos a polaridade daquela sua força para realizar determinada tarefa. Ele cumpria aquilo que ele aprendeu, ele cresceu ouvindo aquilo. Não, atenua. Exatamente o que eu estou falando. Você tem o atenuante e o agravante, mas jamais perde a responsabilidade. A ignorância não é uma desculpa para tirar de você a responsabilidade daquilo que você faz. Mas nesse caso nós temos um atenuante, a ignorância, por exemplo, nesse caso. Vemos, por exemplo, uma criança que nasce num ambiente perigoso e ela aprende que aquilo faz parte do seu dia a dia. Ela pode resistir mais ou resistir menos, mas a partir do momento em que ela faz aquilo por um hábito, por uma influência, isso é considerado um atenuante. No momento em que ela começa a se esclarecer e continua com aquele comportamento, vem um agravante. Mas da nossa parte, nós não temos condições de fazer qualquer tipo de julgamento, porque simplesmente não por uma questão de... Não entramos assim porque nós não temos moral para isso, não entramos nesse campo. É porque eu falo assim no sentido de que nós não temos condições de avaliar qual é exatamente o conteúdo de informação, de esclarecimento, de valores que aquela pessoa tem. Aí nós teríamos que entrar na sua consciência, compreender a sua história, compreender o seu modo de pensar. Então é desse ponto de vista que a gente diz. Agora, claro, do campo moral, quem somos nós para julgar alguém? Mas quando nós vamos analisar um caso apenas em teoria, nós não temos como imaginar por que aquela pessoa se comporta daquele jeito. E vemos isso no nosso dia a dia, vemos nos telejornais, o vandalismo, aquela agressividade toda, a violência. Por que a pessoa faz aquilo sabendo? Ele faz porque não presta, pera lá. Vamos analisar sua história e vemos por que ele chegou nesse ponto. E aí, na nossa ignorância, nós estamos distantes de compreender, de sermos capazes de fazer uma análise da trajetória que aquela pessoa viveu. Quais foram as experiências difíceis que trouxeram para ela tanta revolta, tanta rebeldia? Quais foram as suas influências? Quais são as suas crenças? Eis aí, então, esse ponto importante que nós avaliamos sobre a consciência de cada um. Continuando para nós. Narciso, então, chamou a atenção de André Luiz para que ele não desperdiçasse o tempo naquele momento tão importante
em que tantos espíritos precisavam de auxílio. Aquelas palavras foram ditas com tanta bondade que corei de vergonha, sem coragem de a elas responder. Não se impressione, exclamou a enfermeira delicadamente. Atendamos aos irmãos perturbados. Mas a senhora é de opinião que estou nesse número? Perguntou a velhota melindrada. Narcisa, porém, demonstrando suas excelentes qualidades de psicóloga, tomou expressão de fraternidade carinhosa e exclamou: Não, minha amiga, não digo isso. Creio, porém, que deve estar muito cansada. Seu esforço purgatorial foi muito longo. Justamente, esclareceu a recém-chegada do umbral. Não imagino quanto tenho sofrido, torturada pelos demônios. A pobre criatura ia continuar repetindo a mesma história, mas Narcisa, ensinando-me como proceder, em tais circunstâncias, talhou. Não comente o mal. Já sei tudo o que lhe ocorreu de amargo e doloroso. Descanse, pensando que vou atendê-lo. E no mesmo instante dirigiu-se a um dos auxiliares sem afetação. Você, Zenóbio, vá ao departamento feminino e chame Nemésia, em meu nome, para que conduza mais uma irmã aos leitos de tratamento. Então aqui vimos esse caso, né? Interessante, claro, como foi colocado lá pelos samaritanos, naquele momento em que começaram os primeiros contatos, eram ali aproximadamente 30 pessoas que estavam sendo resgatadas. Aqui nós conhecemos a história de uma delas. Imaginemos se André Luiz tivesse a oportunidade de fazer ali uma entrevista geral para conhecer a história de cada um. Para nós, claro, né, infelizmente seria ainda um motivo para alimentar a nossa curiosidade, mas a gente tenta reverter isso para a parte instrutiva, para ver exatamente, né, como foi o caso que nós vimos hoje, o quão prejudicial para nós são as nossas crenças ainda, né, imantadas de tantas imperfeições morais. Nós acreditamos que alguma coisa é certa e vemos que isso está completamente ao contrário, né? E por isso nós continuamos ainda gerando tantos sofrimentos. E capítulo então 35. Encontro singular. Guardavam-se petrechos de excursão e recolhiam-se animais de serviço quando a voz de alguém se fez ouvir carinhosamente a meu lado. André, você aqui? Muito bem, que surpresa, que agradável surpresa. Voltei-me surpreendido e reconheci no samaritano que assim falava o velho Silveira, pessoa de meu conhecimento a quem meu pai, como negociante inflexível, despojara um dia de todos os bens. Olha só aqui então um dos primeiros constrangimentos que nós encontramos. E são várias as histórias que chegam para nós dessa situação. Aqui então o pai de André Luiz simplesmente tomou os bens de alguém que devia para ele. E esse alguém agora se apresentava como trabalhador no plano espiritual. E ele então olhava, né, e fica naquele constrangimento. Justo acanhamento dominou-me então. Quis cumprimentá-lo, corresponder ao gesto afetuoso, mas a lembrança do passado paralisava-me de súbito. Não podia fingir naquele ambiente novo, onde a sinceridade transparecia de todos os semblantes. Foi o próprio Silveira que, compreendendo a situação, veio em meu socorro acrescentando: francamente, ignorava que você tivesse deixado o corpo e estava longe de pensar que o encontraria em nosso lar. Identificando-lhe a amabilidade espontânea, abracei-o comovido murmurando palavras de reconhecimento. Quis ensaiar algumas explicações relativamente ao passado, mas não o consegui. No fundo, eu desejava pedir desculpas pelo procedimento de meu pai, levando-o ao extremo de uma falência desastrosa. Naquele instante, eu revia mentalmente o clichê do pretérito. A memória exibia, de novo, o quadro vivo. Parecia-me ouvir ainda a senhora Silveira, quando foi à nossa casa suplicante esclarecer a situação. O marido estava acamado, havia muito, agravando-se-lhes a penúria com a enfermidade de 2 filhinhos. As necessidades não foram reduzidas e os tratamentos exigiam soma considerável. A pobrezinha chorava, levando o lenço aos olhos, pedia a mora, implorava concessões justas, humilhava-se, dirigindo olhares doridos à minha mãe, ou doloridos, né?
como a rogar entendimento e socorro no coração de outra mulher. Recordei que minha mãe intercedeu atenciosa e pediu a meu pai esquecesse os documentos assinados, abstendo-se de qualquer ação judicial. Meu genitor, porém, habituado a transações de vulto e favorecido pela sorte, não podia compreender a condição do ritalista. Manteve-se irredutível, declarou que lamentava as ocorrências, que ajudaria o cliente e amigo de outro modo, frisando, porém, que no tocante aos débitos reconhecidos, não havia outra alternativa que a de cumprir religiosamente os dispositivos legais. Não podia, afirmava, quebrar as normas e precedentes de seu estabelecimento comercial. As provisórias teriam efeito legal, e consolava a esposa aflita, comentando a situação de outros clientes que, a seu ver, se encontravam em piores condições que o Silveira. Lembrei os olhares de simpatia que minha mãe lançou à desventurada postulante, afogada em lágrimas. Meu pai guardara profunda indiferença a todas as súplicas, e quando a pobre mulher se despediu, repreendeu minha mãe austeradamente, proibindo-lhe qualquer intromissão na esfera dos negócios comerciais. A pobre família houve de arcar com a ruína financeira completa. Lembrava perfeitamente o instante em que o próprio piano da senhorita Silveira foi retirado da residência para satisfazer as últimas exigências do credor implacável. Então aqui a gente faz uma recordação, né, da história de André Luiz, quando a mãe dele, então, vivendo em planos superiores, uma mulher, um espírito, que alcançou uma condição elevada, né, pela justeza dos seus valores e tudo mais, e a condição do pai. Quando André Luiz encontrou com a mãe, ela então falou e perguntou, né, sobre a situação do pai, e ela então comentou que o pai se encontrava, né, sendo perseguido por outras mulheres. Então era um homem que tinha ali relações extraconjugais, provocando grande constrangimento. No campo do negócios, um homem extremamente egoísta, materialista, avaro, né? Então vamos somando esses valores e aí então todos eles justificando a condição em que ele se encontrava. Então, André Luiz depois ele coloca: queria desculpar-me e todavia não encontrava frases justas, porque na ocasião também encorajara meu pai a consumar o iníquo atentado. Considerava minha mãe excessivamente sentimentalista e induzira-o a prosseguir a ação até o fim. Muito jovem ainda, a vaidade apossara-se de mim. Não queria saber se outros sofriam, não queria enxergar as necessidades alheias. Via apenas os direitos de minha casa, nada mais. E nesse ponto teria sido inexorável. Inútil qualquer argumentação materna. Derrotados na luta, os Silveira haviam procurado recanto humilde no interior, amargando o desastre financeiro em extrema penúria. Nunca mais tiveram notícia daquela família, que de certo nos devia odiar. Essas reminiscências alinhavam-se-me no cérebro com a rapidez de segundos. No momento, reconstituíra todo o passado de sombras. E enquanto mal dissimulava o desapontamento, o Silveira, sorrindo, chamava-me à realidade. Tens visitado o velho? Aquela pergunta, a evidenciar espontâneo carinho, aumentava o meu pejo. Esclareci que, apesar do imenso desejo, não conseguira ainda tal satisfação. Silveira identificou-me o constrangimento e, apiedando-se talvez do meu estado íntimo, procurou afastar-se. Abraçou-me cavalheirescamente e voltou ao trabalho ativo. Só um instantinho. Muito desconcertado, procurei Narcisa, ansioso de conselhos. Expus-lhe a ocorrência detalhando os sucessos terrenos. Ela ouviu-me com paciência e observou carinhosamente. Não estranho o fato. Vi-me há tempos nas mesmas condições. Já tive a felicidade de encontrar por aqui o maior número das pessoas que ofendi no mundo. Sei hoje que isso é uma bênção do Senhor, que nos renova a oportunidade de restabelecer a simpatia interrompida, recompondo os elos quebrados da corrente espiritual.
e, tornando-se mais categórica no ensinamento, perguntou: aproveitou você o belo ensejo? Que quer dizer? Indaguei. Desculpou-se com o Silveira? Olha que é grande a felicidade reconhecer os próprios erros. Já que você pôde examinar-se a si mesmo com bastante luz de entendimento, identificando-se como antigo ofensor, não perca a oportunidade de se fazer amigo. Vá, meu caro, e abrace-o de outra maneira. Aproveite o momento porque Silveira é o culpadíssimo e talvez não se ofereça tão cedo outra oportunidade. Notando minha indecisão, Narcisa acrescentou: não tema insucessos. Toda vez que oferecemos raciocínio e sentimento ao bem, Jesus nos concede quanto se faça necessário ao êxito. Tome a iniciativa. Empreender ações dignas, quaisquer que sejam, representa honra legítima para a alma. Recorde o Evangelho e vá buscar tesouro da reconciliação. Não mais vacilei. Corri ao encontro de Silveira e falei-lhe abertamente, rogando perdoasse a meu pai e a mim as ofensas e os erros cometidos. Você compreende, acentuei. Deixa eu ver aqui. Você compreende, acentuei. Nós estávamos cegos. Em tal estado, nada conseguíamos vislumbrar, senão o interesse próprio. Quando o dinheiro se alia à vaidade, Silveira, dificilmente pode o homem afastar-se do mau caminho. Silveira, comovidíssimo, não me deixou terminar. Ora, André, quem haverá isento de faltas? Acaso poderia você acreditar que vivia isento de erros? Além disso, seu pai foi meu verdadeiro instrutor. Devemos-lhes, meus filhos e eu, abençoadas lições de esforço pessoal. Sem aquela atitude enérgica que nos subtraiu às possibilidades materiais, que seria de nós no tocante ao progresso do espírito? Renovamos aqui todos os velhos conceitos da vida humana. Nossos adversários não são propriamente inimigos, e sim benfeitores. Não se entregue a lembranças tristes. Trabalhemos com o Senhor, reconhecendo o infinito da vida. E, fixando, emocionado, aos meus olhos úmidos, afagou-me paternalmente e rematou: não perca tempo com isso. Breve quero ter a satisfação de visitar seu pai junto de você. Abracei-o então em silêncio, experimentando alegria nova em minha alma. Pareceu-me que num dos escaninhos escuros do coração se me acendera a divina luz para sempre. Bom, aqui, uma das mais difíceis situações que nós viveremos no mundo espiritual, que é exatamente o momento da reconciliação, ou pelo menos da tentativa de reconciliação. Porque no plano espiritual, primeiro porque Jesus lembra, naquela passagem do Evangelho, que nós devemos nos reconciliar com os nossos inimigos enquanto ainda dá tempo. Então, para isso, há necessidade de nos dobrarmos diante do nosso orgulho, cultivarmos a humildade, a simplicidade e buscarmos essa reconciliação. Isso é muito difícil. Então, o perdão, o auto-perdão, pedir o perdão, então quer dizer, perdoar, receber o perdão e se perdoar. São três processos de extrema dificuldade para nós que os espíritos insistem em suas instruções para que nós pratiquemos, exercemos essas virtudes. E aí então no plano espiritual, quando o espírito se depara com a própria consciência, ele então começa naquele processo de culpa. Então muitas vezes para ele é muito mais fácil ele se culpar e se punir por isso do que ele se colocar diante daqueles a quem prejudicou. Então o nosso orgulho ainda é, sem dúvida nenhuma, a nossa maior barreira, aquela que precisa ser quebrada logo no início. E nós vamos encontrar situações que os espíritos trazem para nós de extremo constrangimento, onde nós vamos reencontrar aqueles que foram os nossos desafetos, aqueles a quem nós prejudicamos. Muitas vezes o sentimento de um sentimento negativo é muito mais por parte daquele que sofreu do que para aquele que praticou. Porque como nós vimos no caso anterior aqui daquela senhora de escravos, e nós encontraremos também na nossa mesma situação, nós fazemos porque nós temos a nossa razão, temos os nossos motivos. É aquela história, mas você me fez isso, aí nós colocamos, mas eu fiz isso por
Aí viemos com as nossas justificativas. E aí então, o mais difícil para nós é mudarmos a nossa visão. Reconhecermos que nós estávamos errados e reconhecermos esse erro diante daqueles que sofreram. Então serão muitas as situações no plano espiritual em que nós vamos ali reencontrar essas pessoas com quem nós nos desentendemos e virá a parte mais difícil, que é a parte da reconciliação. Então, inicialmente, é por parte daquele que pratica. Muitas vezes, aquele que sofreu nem sempre estará disposto também a aceitar esse pedido de perdão. De chegar e dizer, olha, me desculpa por aquilo que eu fiz. Não, eu não te desculpo. Inicialmente a gente vai pensar, né, porque é muito fácil, quando nós estudamos a doutrina, na ideia do perdão, quando nós pensamos assim, bom, eu pedi perdão e ele não aceitou, então o problema é dele. Não é não. Tem até um pequeno vídeo que foi produzido, interessante, eu assisti na semana passada, que fala sobre relacionamentos afetivos. Divaldo, então, faz a narrativa, né? E ali, então, ele conta uma história interessante, que muitas vezes a gente se relaciona com alguém, cultiva aquele coração, né? Conquistamos a confiança dele, e de repente nós nos desinteressamos e falamos, olha, não quero mais, adeus, vira as costas e vai embora. E aquela pessoa, então, começa a sofrer por causa daquela atitude. Muitas vezes esse sofrimento se torna tão profundo que nós a levamos a um desequilíbrio. E aí então nós nos esquecemos que não basta apenas nós pedirmos desculpa, há a necessidade da reparação. Primeiro vem o arrependimento, depois vem a expiação e depois a reparação. Então eu pedi perdão, o outro não aceitou. O problema é dele, não é o problema dele, o problema é meu, porque se ele se encontrar naquela condição, a culpa foi minha. Então há a necessidade da reparação. Reparação é que virá, né, das mais variadas formas, de acordo com o processo evolutivo, né, que nós vamos vivenciar, a forma como nós vamos planejar a nossa trajetória evolutiva, né? Então isso pode ser como desencarnado, isso pode ser como encarnado, mas certamente nós teremos que fazer com que aquele que se desequilibrou retome ao equilíbrio, já que nós somos os responsáveis por isso. Se ele se encontra em condição endurecida, esse endurecimento foi por nossa causa. Então eis aí a grande questão. Não temos apenas ali aquela ideia de pedirmos o perdão. Se o outro se encontra com essa resistência, nós teremos que trabalhar de outra forma para que nós façamos com que ele reencontre o equilíbrio. Então aqui, André Luiz trazendo para nós mais essa experiência. Na questão número 36, no item número 36, no capítulo número 36, o sonho. André Luiz aqui então continua para nós. Né? Também já vimos aqui, né, todo o trabalho que é feito, ali já dá para, como foi colocado para nós, já subentendido, né, embora não tenha sido descrito aqui no nosso texto, o trabalho que foi realizado nas câmaras de retificação. Todos aqueles que foram encaminhados, né, para os seus leitos, que precisavam de tratamento, que precisavam daquele trabalho psicológico intenso que é realizado no plano espiritual, principalmente nesses momentos em que o espírito começa, então, a receber esse tratamento. Então, todos eles trabalhando com as questões fluídicas, né, com os instrumentos fluídicos, os recursos fluídicos, os recursos psicológicos, todo tipo de atendimento. Então, temos ali casos das mais variadas gravidades, né, causados também por situações diversas. O sonho. Prosseguiram os serviços incessantemente. Enfermos exigindo cuidado, perturbados reclamando dedicação. Ao cair da noite já me sentia integrado no mecanismo dos passes, aplicando-os aos necessitados de toda sorte. Pela manhã regressou Tobias às câmaras e, mais por generosidade que por outro motivo, estimulou-me com palavras animadoras. Muito bem, André, exclamou ele contente. Vou recomendá-lo ao ministro Genésio e pelos serviços iniciais receberá bônus em dobro. Ensaiava palavras de reconhecimento quando a senhora Laura e Lísias chegaram e me abraçaram. Sentimos-nos profundamente satisfeitos, disse a generosa senhora, sorrindo.
Acompanhei-o em espírito durante a noite, e sua estreia no trabalho é motivo de justa alegria em nosso círculo doméstico. Disputei a satisfação de levar a notícia ao ministro Clarencio, que me recomendou cumprimentasse você em nome dele. Trocaram observações afetuosas com Tobias e Narcisa. Pediram-me relatório verbal de impressões e eu não cabia em mim de contente. Minhas alegrias sublimes, porém, reservavam-se para depois. Nada obstante o convite amável da genitora de Lísias para que voltasse à casa por descansar, Tobias pôs à minha disposição um apartamento de repouso, ao lado das câmaras de retificação, e aconselhou-me algum descanso. De fato, sentia grande necessidade do sono. Narcisa preparou-me o leito com desvelo de irmã. Recolhido ao quarto confortável e espaçoso, orei ao Senhor da vida agradecendo-lhe a bênção de ter sido útil. A proveitosa fadiga dos que cumprem o dever não me deu ensejo a qualquer vigília desagradável. Daí a instantes sensações de leveza invadiram minha alma e tive a impressão de ser arrebatado em pequenino barco, rumando a regiões desconhecidas. Para onde me dirigia? Impossível responder. A meu lado, um homem silencioso sustinha o leme, e qual criança que não pode exclamar, não pode enumerar nem definir as belezas do caminho, deixava-me conduzir sem exclamações de qualquer natureza, extasiado embora com as magnificências da paisagem. Parecia-me que a embarcação seguia célere, não obstante os movimentos de ascensão. Decorridos alguns minutos, vi-me à frente de um porto maravilhoso, onde alguém me chamou com especial carinho. André, André! Desembarquei com precipitação verdadeiramente infantil. Reconhecia aquela voz entre milhares. No momento, abraçava minha mãe em transbordamentos de júbilo. Fui conduzido, então, por ela, a prodigioso bosque, onde as flores eram dotadas de singular propriedade. A de reter a luz, revelando a beleza permanente do perfume e da cor. Tapetes dourados e luminosos estendiam-se dessa maneira sob as grandes árvores sussurrantes ao vento. Minhas impressões de felicidade e paz eram inexcedíveis. O sonho não era propriamente qual se verifica na terra. Eu sabia perfeitamente que deixara o veículo inferior no apartamento das câmaras de retificação em nosso lar, e tinha absoluta consciência daquela movimentação em plano diverso. Minhas noções de espaço e de tempo eram exatas. A riqueza de emoções, por sua vez, afirmava-se cada vez mais intensa. Após dirigir-me sagrados incentivos espirituais, minha mãe esclareceu bondosamente. Aqui então começa uma experiência bastante curiosa, em que o espírito se desdobra em sua consciência já desencarnado. Algo que para nós é algo bastante surpreendente, porque entendemos que o espírito consegue se libertar parcialmente do seu corpo físico e começar então a viver a vida espírita, ainda que temporariamente. Já desencarnado, numa condição errante, ele então consegue também se elevar em consciência visitando planos superiores, deixando, olha só que interessante, o seu invólucro perispiritual para poder projetar sua consciência. Então, para nós é algo realmente curioso. E nós entendemos uma lógica, o corpo físico constituído de matéria densa, o perispírito constituído de matéria sutil. Ainda assim, tanto o corpo físico como o perispírito são corpos que o espírito usa. Portanto, ele consegue libertar a sua consciência. Vamos então aqui às explicações. Muito roguei a Jesus me permitisse a sublime satisfação de ter-te a meu lado no teu primeiro dia de serviço útil. Como vês, meu filho, o trabalho é tônico divino para o coração. Numerosos companheiros nossos, após deixarem a terra, demoram em atitudes contraproducentes, aguardando milagres que jamais se verificarão. Reduzem-se, desse modo,
formosas capacidades às simples expressões parasitárias. Alguns se dizem desencorajados pela solidão. Outros, como sucedia na terra, declaram-se em desacordo com o meio a que foram chamados para servir ao Senhor. Aqui nesse caso a gente lembra daquela senhora, né, em que com que André Luiz estava sendo, com que os dois estavam sendo atendidos ali, né, pelo ministro, então. E aí então ela dizia que não conseguia se ajustar a nenhum tipo de tarefa que era colocada, né? Então exatamente o que aqui a mãe de André Luiz coloca para nós, né? Que diz assim, né? Declaram-se em desacordo com o meio a que foram chamados para servir ao Senhor. É indispensável, André, converter toda a oportunidade da vida em motivo de atenção a Deus. Nos círculos inferiores, meu filho, o prato de sopa ao faminto, o bálsamo ao leproso, o gesto de amor ao desiludido, são serviços divinos que nunca ficarão deslembrados na casa do nosso Pai. Aqui, igualmente, o olhar de compreensão ao culpado, a promessa evangélica aos que vivem no desespero, a esperança ao aflito, constituem bênçãos de trabalho espiritual que o Senhor observa e registra em nosso favor. A fisionomia de minha genitora estava mais bela que nunca. Seus olhos de Madonna pareciam irradiar luminosidade sublime. Suas mãos transmitiam-me, nos gestos de ternura, fluidos criadores de energias novas, a par de caridosas emoções. O Evangelho de Jesus, meu André, continuou amorosamente, lembra-nos que há maior alegria em dar que em receber. Aprendamos a concretizar semelhante princípio no esforço diário a que formos conduzidos pela nossa própria felicidade. Dá sempre, filho meu. Sobretudo, jamais esqueças de dar de ti mesmo, em tolerância construtiva, em amor fraternal e divina compreensão. A prática do bem exterior é um ensinamento e um apelo para que cheguemos à prática do bem interior. Então, a prática do bem exterior é um ensinamento e um apelo para que cheguemos à prática do bem interior. Jesus deu mais de si mesmo, mais de si para o engrandecimento dos homens, que todos os milionários da terra congregados no serviço, sublime, embora, da caridade material. Então aqui ela faz uma comparação do trabalho moral que Jesus realizou, comparado com todas as doações e contribuições e participações dos milionários aqui do nosso mundo físico, que tem ali, né, as suas reuniões de caridade, né, trabalham como mantenedores de serviços e tudo mais, mas tudo isso da matéria. E Jesus sozinho supera todos, né, aqui no ensinamento trazido pela mãe de André. Não te envergonhes de amparar os chaguentos e esclarecer os loucos que penetrem as câmaras de retificação, onde identifiquei espiritualmente teus serviços a noite passada. Trabalha, meu filho, fazendo o bem. Em todas as nossas colônias espirituais, como nas esferas do globo, vivem almas inquietas, ansiosas de novidades e distração. Sempre que possas, porém, ouvida o entretenimento e busca o serviço útil. Assim como eu, indigente como sou, posso ver em espírito teus esforços em nosso lar e seguir as mágoas de teu pai nas zonas umbralinas. Deus nos vê e acompanha a todos, desde o mais lúcido embaixador de sua bondade aos últimos seres da criação, muito abaixo dos vermes da terra. Minha mãe fez uma pausa que desejei aproveitar para dizer alguma coisa, mas não pude. Lágrimas de emoção embargavam minha voz. Ela endereçou-me carinhoso olhar, compreendendo a situação, e continuou. Conhecemos aqui, na maioria das colônias espirituais, a remuneração de serviço do Buenos Horas. Nossa base de compensação une dois fatores essenciais. O bônus representa a possibilidade de receber alguma coisa de nossos irmãos de luta ou de remunerar alguém que se encontre em nossas realizações. Mas o critério quanto ao valor da hora pertence exclusivamente a Deus. Na bonificação exterior pode haver muitos erros de nossa personalidade falível,
considerando nossa posição de criaturas em labores de evolução, como acontece na Terra. Mas no concernente ao conteúdo espiritual da hora, há correspondência direta entre o servidor e as forças divinas da criação. Aqui só uma pausa, né? Bom dia, Devaldo. Só uma pausa, a gente vê bastante isso, né? As desigualdades das remunerações que nós temos hoje, né? Se é homem, se é mulher, se ele é negro, se ele é branco, se ele tem a simpatia daqueles que são os responsáveis, se ele não tem essa simpatia. Então nós temos, né, os nossos critérios de remuneração ainda são motivados, né, por interesses particulares de cada um de nós e também da nossa própria sociedade. Entretanto, no mundo espiritual, isso é, né, reconhecido na sua verdadeira essência, pelo esforço que o espírito tem, pela sua dedicação, pelo seu espírito de serviço. Não apenas por aquilo que ele faz, mas muito mais como ele faz, apesar das suas restrições, das suas limitações. E diz aqui ela ainda: é por isso, André, que nossas atividades experimentais no progresso comum, a partir da esfera carnal, sofrem contínuas modificações todos os dias. Tabelas, quadros, pagamentos são modalidades de experimentação dos administradores, a que o Senhor concedeu a oportunidade de cooperar nas obras divinas da vida, assim como concede à criatura o privilégio de ser pai ou mãe por algum tempo na Terra e noutros mundos. Todo administrador sincero é cioso dos serviços que lhe competem. Todo pai consciente está cheio de amor desvelado. Deus também, meu filho, é administrador vigilante e pai devotadíssimo. A ninguém esquece e reserva-se o direito de entender-se como trabalhador, quanto ao verdadeiro proveito no tempo de serviço. Toda compreensão exterior afeta a personalidade em experiência, mas todo valor de tempo interessa a personalidade eterna, aquela que permanecerá sempre em nossos círculos de vida, em marcha da glória de Deus. É por essa razão que o Altíssimo concede sabedoria ao que gasta tempo em aprender e dá mais vida e mais alegria aos que sabem renunciar. Então, essa passagem ela traz para nós um ensinamento profundo, porque fala exatamente sobre as experiências que nós vivemos a título de experimentação. Então, por exemplo, aqui no mundo físico, a nossa sobrevivência depende do trabalho que nós realizamos. Então, é o tempo que nós investimos, a nossa capacitação, a dedicação para aquela tarefa, e em troca disso nós recebemos, então, essa remuneração. Nós percebemos que a vida física exige de nós esse comportamento, mas nós ignoramos a verdadeira oportunidade que nós temos, como espíritos em desenvolvimento, de nos desenvolvermos, principalmente no aspecto do serviço. No aspecto do serviço útil, do aspecto do serviço produtivo. Porque o espírito tem a necessidade de alcançar, na sua evolução, o estado de pureza, tendo ali o amor como sendo o principal sentimento, a principal virtude que se desenvolve nele. Só que para isso, ele tem que ser estimulado logo no início da sua jornada. Então nós estamos vivendo aqui hoje, né? Então quando nós dizemos assim, olha, eu estou trabalhando porque eu preciso sobreviver. Para a gente poder entender o grau evolutivo em que nós nos encontramos, é simples. Imaginemos que ninguém precisasse trabalhar para sobreviver. O que exatamente nós faríamos de nossas vidas? Como seria a nossa rotina? Quais seriam os nossos investimentos? Quais seriam os nossos objetivos de vida? Certamente nós nos perderíamos com facilidade, porque não temos mais obrigação nenhuma para fazer. Então nós faríamos apenas aquilo que nós temos vontade. Como as nossas vontades ainda estão ligadas aos nossos instintos mais primitivos, nós nos dedicaríamos apenas à satisfação dos nossos prazeres. Uma dedicação que seria destrutiva, porque esses prazeres trazem seu preço, e esses prazeres estão ligados diretamente às sensações do corpo físico.
Então seriam simplesmente ali, né, tempos e tempos desperdiçados. Então nós vivemos numa experiência no mundo físico em que o trabalho para nós é uma necessidade de sobrevivência. Conforme vamos evoluindo nessa escala evolutiva e esse sentimento de serviço, né, essa ideia do serviço vai se desenvolvendo em nós, nós chegaremos no plano espiritual, em dimensões do plano espiritual, em que nós trabalharemos por uma necessidade moral. Porque, como espíritos em condição mais elevada, a sobrevivência do corpo físico já não existe mais, a obrigação da sobrevivência. A necessidade de suprir as necessidades do corpo físico. A obrigação de fazer isso. Então, simplesmente o espírito trabalha porque está nele esse impulso de se sentir útil. Mas enquanto nós não chegarmos nessa condição, nós continuaremos ainda buscando muito mais as sensações, os prazeres, as futilidades, do que desenvolver o espírito de serviço. Emmanuel, bom dia. Então é interessante a gente perceber. A mesma coisa acontece com relação, conforme foi falado aqui pela mãe de André Luiz, com relação à paternidade. Sermos pais, mães, cuidarmos do desenvolvimento de um espírito nesse processo inicial da sua evolução, na verdade não é simplesmente algo biológico automático. Existe ali, né, um ponto importante a ser desenvolvido na experiência da relação, do cuidado, da atenção, de envolver aquele espírito, né, naquela nossa, com toda a nossa atenção, com a responsabilidade. Então, olha só, de muitas experiências que nós temos hoje, até mesmo as religiões também têm essa experiência. Embora hoje elas sejam questionáveis, né, no seu propósito verdadeiro, dadas, né, a todos os vícios que nós ainda impregnamos, né, as nossas filosofias, nós vemos assim que frequentar aquela instituição, ter uma prática ritualística, ter ali aquele temor do mundo espiritual, também faz parte de um processo de desenvolvimento. Então, enquanto o espírito não consegue vivenciar as suas reais potencialidades, ele materializa a sua fé. Então ele tem que se sentir envolvido, por exemplo, pelo sentimento divino, estando num templo com aquelas imagens, com toda aquela arquitetura, com toda aquela decoração. Ele precisa, através de suas práticas ritualísticas, ficar de joelhos, se vestir dessa ou daquela forma, precisa entoar cantos, hinos, precisa fazer leituras de textos sagrados. Ele não consegue viver isso, liberto ainda dessas suas limitações. Então, tudo aquilo que nós vivemos hoje, na nossa vida, nesse momento da nossa encarnação, assim como também até mesmo da nossa, estando numa condição de desencarnado, mas nesse estágio evolutivo em que nós nos encontramos, são experiências iniciais para desenvolver essas nossas potencialidades. Hoje nós temos a oportunidade de lermos um texto como esse e começarmos a refletir sobre isso. Realmente tem sentido. Porque não importa o que eu faço no meu trabalho. Muito mais importante é como eu faço isso. Eu faço por obrigação ou eu faço por prazer? Eu faço com negligência ou eu faço com responsabilidade? Eu tenho respeito por aqueles que trabalham comigo ou eu acho que eu sou mais importante que todo mundo? E é então através das nossas relações sociais e estarmos encarnados, fazendo parte de um ambiente social, nos traz exatamente essa reciprocidade. Eu trato uma pessoa de um jeito e ela me responde do jeito dela. Se eu a trato mal, ela me responde mal. Se eu trato bem, ela me trata bem. Então, enquanto nós vamos vivendo essa troca de impressões nas nossas relações sociais, nessa convivência coletiva, nós estamos começando a nos adestrar. Porque primeiro vem essa questão do adestramento, né? Depois vem o despertar da consciência. O que é o adestramento? Se você agir direitinho, você ganha um biscoitinho. Se você agir mal, você fica de castigo. A nossa vida é assim. Podemos perceber que nós nos afastamos ou nos aproximamos das pessoas de acordo com a resposta que elas vão nos dando. Quando nós vamos de fato desenvolvendo esse sentimento mais profundo, nós entendemos as pessoas, por que elas são assim, o que nós podemos fazer para modificar, se é o momento de nós fazermos alguma coisa, porque nós a vemos como espírito no seu tempo de serviço, assim como também nós estamos no nosso tempo. Então tudo aquilo que nós vivemos na nossa experiência terrena faz parte desse processo de evolução. Desde a questão profissional, das relações afetivas, das responsabilidades paternais, da convivência social, da vivência espiritual,
tudo para nós, até mesmo o corpo físico. Olha só que interessante, se nós cultivamos os excessos, o nosso corpo físico se danifica e nós, consequentemente, sofremos as dores provocadas por essa lesão. Quando nós vivemos a moderação, o nosso corpo físico fica saudável. Então, a primeira experiência que nós vivemos e nós nem nos damos conta é exatamente cuidarmos dessa nossa máquina. Se a máquina não é bem cuidada, se ela é negligenciada, ela vai apresentar os seus defeitos e, consequentemente, vai trazer para nós as suas limitações. Se não de uma forma imediata, através de vivências futuras. Mas quando nós assim, não, eu não posso abusar da alimentação, eu não posso abusar do comportamento, eu não posso abusar das minhas sensações e impressões, eu não posso abusar de nada. Porque do contrário vai me provocar alguma coisa negativa. Inicialmente vem o adestramento. Depois, quando o espírito evolui, vai perguntar assim, mas para que eu vou cometer abuso se eu não preciso disso? Olha a distância entre o adestramento e a conscientização. Nas nossas relações afetivas, é a mesma coisa. Ah, porque é aquela coisa da paixão, porque é aquela coisa da sensação, porque eu quero vivenciar as experiências da sexualidade do meu jeito, eu quero botar para fora aquelas minhas impressões animais. E aí então a gente vai convivendo com as lesões afetivas em nós mesmos e nas pessoas, levando responsabilidades para as nossas existências futuras, até o momento em que nós começamos a viver de fato aquela relação afetiva, aquele sentimento mais puro, mais equilibrado. A mesma coisa acontece também, Angelina, né? O síndrome do ninho vazio. Quantas pessoas vivem relações de apego? Porque eu preciso ter aquela pessoa do meu lado. Então ela começa muitas vezes durante a relação, antes disso acontecer, ela começa a viver assim como se tudo aquilo em volta dela servisse para satisfação pessoal. Então, na verdade, a gente tem assim, eu preciso ser amado, mas não sou capaz de me amar ainda. Exatamente, com as mães. Os filhos vão embora, cadê meus filhos? Cadê os meus? Mas espera aí, não tem meus. Então, todas essas experiências servem exatamente para o nosso crescimento. Enquanto nós não crescermos, há a necessidade de vivermos ainda essas experiências de uma forma tão contundente, tão patentes na nossa caminhada. Continuando para nós aqui. Falava sobre o trabalho principalmente, né? Por essa razão que o Altíssimo concede sabedoria ao que gasta tempo em aprender e dá mais vida e mais alegria aos que sabem renunciar. Minha mãe calou-se enquanto eu enxugava os olhos. Foi então que ela me tomou nos braços, acariciando-me desveladamente. Qual menino que adormece após a lição, perdi a consciência de mim mesmo para despertar mais tarde nas câmaras de retificação, experimentando vigorosas sensações de alegria. Então, cravamos aqui o nosso estudo de hoje, concluindo esse terceiro capítulo de hoje. Nós então lemos o capítulo 34 com os recém-chegados do umbral, o encontro singular, André Luiz ali encontrando uma pessoa da sua convivência quando encarnado, a quem ele e o pai trouxeram tantos constrangimentos, tantas dificuldades, e depois aqui o sonho quando ele então reencontra com sua mãe, e ela traz para ele então esse profundo ensinamento e principalmente congratulando-o pela dedicação com que ele trabalhava. E olha a diferença de André Luiz médico, aquele que era o deus da vida, que tinha aquele status da sua sociedade, o reconhecimento de ser ali um homem importante, e ele então alimentava aquele seu orgulho, aquela sua vaidade, para esse servidor anônimo que se dedicava com tanto desvelo, com tanta dedicação. Olha só então esse processo de mudança. Tudo isso nós aprendemos no plano espiritual antes de reencarnarmos. O grande problema que nós, infelizmente, vivenciamos é que quando nós reencarnamos, nós somos envolvidos por essa atmosfera terrena, por esses hábitos, por essas tradições, e nós nos esquecemos daquilo que é mais importante. Já vivenciamos muitas dores, muitos sofrimentos, aprendemos, choramos, enxugamos muitas lágrimas, desenvolvemos virtudes e tudo mais, e aí quando nós reencarnamos, uma pequena parte daquilo que foi aprendido é colocado em prática, mas a outra parte acaba sendo esquecida, mas esquecida temporariamente.
Porque hoje nós temos a oportunidade de tratarmos desse assunto, de resgatarmos essas lembranças. Não sabemos dos detalhes, mas nós resgatamos a essência. E agora nós podemos viver de um modo diferenciado, começar a fazer a nossa vida ser desenvolvida de um modo diferente. Exatamente para que nós possamos aproveitar cada instante, cada momento, aproveitarmos o nosso tempo durante a nossa encarnação. Olá, Didima, chegou no finalzinho. Então, pessoal, encerrando por aqui o nosso encontro de hoje, o próximo capítulo, o capítulo número 37, a preleção da ministra. Então, esse aqui é o nosso capítulo de hoje, o capítulo do nosso próximo encontro.